Bom dia, acabei de chegar da minha caminhada. Hoje é o nosso 6º dia do desafio do Milagre da Manhã e hoje eu vou abordar o tema SDV, leitura. Muitas pessoas até gostam de ler, né? Mas com o advento da modernidade, do corre-corre, da produtividade que temos que dar na empresa, fazendo dupla jornada, muitas vezes deixamos a leitura em terceiro ou quarto plano. Para outras pessoas, nunca leram. Muitas não estão lendo livro algum nesse exato momento. Infelizmente, no Brasil, a média é muito baixa de leitura das pessoas. Ou seja, a média é mais ou menos 2 a 3 livros por ano, né? E eu venho abordar aqui um tema interessante, porque a leitura ela é uma porta, né? Eu gosto de dizer que a leitura é como se fosse um portal, onde nos remete, ou seja, faz com que viajemos para lugares, né? Faz com que conheçamos pessoas que normalmente não conheceríamos se não fosse através dos livros. Então, eu me recordo que eu sempre gostei de ler, desde gibi, né? E depois me enveredei pela leitura mais ligada ao campo esotérico, né, espiritual. Quando eu perdi minha mãe, né, aos 13 anos, eu tive esse choque. E então eu queria entender na época, né, o porquê que minha mãe, tão gente boa, do bem, teve que falecer aos 36 anos. E aí eu comecei uma busca, né, sozinho, querendo entender. E aí eu entrei pelo campo de entender o sobrenatural, né? Então tive alguns contatos. Primeiro eu lembro perfeitamente que eu ganhei um livro chamado Os Motoqueiros do Além, que era um livro um livro espírita, que narrava contos de pessoas que haviam falecido em acidente de moto e que vinham contar onde estava, como estava e uma mensagem para a família, né? Para quem é da cultura da filosofia espírita, entende mais ou menos o que eu estou falando. Eu não sou espírita, tá? Mas é uma filosofia que eu acho bem interessante, por explicar algo que vai além dos nossos 5 sentidos. Depois enveredei, né, para conhecer, porque uma coisa puxa a outra, eu comecei a ler livros do cunho esotérico, né? Esotérico significa mistério, que também aborda muito esse lado do que vai além dos seus 5 sentidos, como clarividência, clareaudiência, telecinese. Enfim, coisas, né, dimensões da natureza que existe, que não só essa tridimensional que nós conhecemos, que é o mundo físico. Então fui enveredando. E aí foi, né, eu li muito os livros de Lobsang Rampa, que é um monge tibetano, né? E fui enveredando pela leitura budista também, enfim, por esse caminho aí espiritual. E aí cheguei à faculdade. E na faculdade, os livros, como eu trabalho, né, trabalho durante o dia e à noite eu fazia faculdade, então o tempo que eu tinha livre era para ler livros de cunho acadêmico, e isso foi muito difícil. E aí foi que eu fiz. Eu então encontrei uma forma, que foi livros digitais, que normalmente a gente encontra na internet, e eu baixava esses livros em PDF, e aí eu copiava, né, selecionava de 5 a 10 folhas daquele livro, copiava e jogava para o meu bloco de notas, né? Que aí quem tem iPhone, o bloco de notas ele já vem de fabricação, e quem tem Android, alguns já estão vindo, mas se não tiver, baixa qualquer bloco de nota e pode fazer da mesma forma o que eu vinha fazendo, que hoje eu faço através do Clube da Leitura, que eu falo já a respeito. Então eu jogava no bloco de notas e o que eu fiz? Eu comecei a procurar qual o momento que eu posso fazer leitura. E aí eu encontrei que justamente momentos que teoricamente seriam ociosos para mim se tornaram produtivos, que era exatamente o trajeto da minha residência para o meu trabalho, que era em média de 40 a 50 minutos. Como eu colocava o aplicativo, botava as folhas do livro no meu bloco de notas, eu lia isso no celular. Como eu não ia sentado, então não tinha como eu ler um livro físico. Eu ia e ainda vou normalmente em pé. Então eu vou com a mão segurando aqui e a outra eu vou lendo o livro no celular. E nesse processo eu comecei a ler de 5 a 10 folhas por dia, 5 a 10 folhas, quando foi ver, 14, 15 dias eu tinha lido um livro. Aí outro, então em média de 1 a 2 livros por mês eu comecei a ler, então eu comecei a compartilhar com amigos e familiares, e hoje existe, né, o Clube da Leitura via celular,
que é uma forma que eu encontrei de a gente poder aproveitar momentos ociosos, como no trajeto do trabalho para casa, à espera de um atendimento, seja numa fila de um banco ou de uma consulta médica, a gente pegar o celular, que hoje praticamente é como se fosse uma parte do nosso corpo, pegar aquele aparelho, em vez de ficar em redes sociais, vendo o que não vai agregar, eu pego e vou fazer a leitura de um livro que eu escolhi. Então, nesse processo, esse clube da leitura hoje já tem em média, a gente tem no Telegram, 1.000 e poucas pessoas já, ou 2.000 pessoas, não recordo. No WhatsApp, eu criei um grupo, né? Ele está ficando cheio já. E com isso, mais ou menos umas 2 a 3.000 pessoas fazem essa leitura diariamente, onde eu envio de 5 a 10 folhas diárias para... Obrigado, amor. Minha esposa comprou uma castanhazinha para poder ajudar no processo, né? Castanha do Pará e castanha normal. Ah, castanha do Pará e castanha normal. São alimentos, são chamadas gorduras boas, né, que a gente deve ingerir. Enfim, depois eu falo mais a respeito disso. Então eu estava voltando aqui. Então a leitura, aproveita esses momentos ociosos e faça a leitura. Então hoje a gente já leu mais ou menos 61 livros. Né? Estamos acabando agora o livro Enfodere-se, do Caio Carneiro. E dia 1º/2 vamos começar a leitura de um livro bem interessante, que é do Hal Howard, que é o livro atual dele. Bem interessante mesmo. Então me acompanha aí nos meus stories, eu estou colocando. Tem no Telegram, quem tiver a fim de participar, me avise. Mas onde eu quero chegar? Você tem que decidir, primeiro de que tudo, uma leitura, pegar um livro. Normalmente, provavelmente você deve ter algum livro aí na sua estante. Pegar um livro e escolher aí um horário para que você faça a leitura, né? De preferência de manhã, mas pode ser à noite, ou também de manhã e à noite, enfim. Você que vai, através da sua rotina, encaixar a leitura. E muitas vezes as pessoas querem fazer com que o seu ritmo seja igual de outras pessoas que leem 2, 3, 5 livros por mês, que leem 50, 100 livros por ano. Esse é eles. Cada um tem sua rotina, cada um tem a sua realidade. Você tem que encontrar a sua, você tem que encontrar prazer na leitura. Tem que ler o livro, compreendê-lo. E principalmente, se for um livro que lhe chamou muita atenção, colocar os ensinamentos que nele constam em prática. Por exemplo, o livro O Milagre da Manhã, que é exatamente o objeto desse nosso desafio, é a experiência de Howard. Ou seja, ele sofreu um acidente e no processo de recuperação, seguindo um conselho de um amigo, que ele, por se encontrar triste e tal, amigo, vá correr. E após uma corrida, ele teve esse insight de reunir, né, algumas atividades que normalmente pessoas de sucesso fazem diariamente, e ele compilou e começou a experimentar na rotina dele essas atividades que nós conhecemos como SDVs, Salvadores de Vida. Então essa rotina dele, acordar 1 hora mais cedo, fazer a visualização, fazer o silêncio, fazer as afirmações, fazer exercício, fazer leitura e ler. Então, ele encontrou essas formas e quem está colocando em prática está vendo grandes resultados e transformação nas suas vidas. Então, tudo começou com um caminhar, com a corrida. Então, a leitura, você tem que pegar o seu ritmo. Leia uma folha por dia, mas seja constante. Pega um livro e determine. Eu vou ler aqui, esses 5 minutos eu vou ler aqui. Boto no cronômetro 5, 10 minutos e comece a ler. Tocou, você para de ler e vai no outro dia, volta novamente a ler. Até você encontrar o prazer nessa leitura, porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente começa a ler um livro, ele é empolgante, a gente começa a ler e não quer parar tão cedo. E tem outros livros que a gente começa a ler e não vê graça e tal. E às vezes a pessoa quer simplesmente terminar o livro porque ela começou. Não é obrigado. Se você não está gostando da leitura, ela não está chamando a sua atenção, você para e vai atrás de outro livro. Então a leitura é importante por quê? Porque a leitura, primeiro do que tudo, ela nos dá conhecimento, ela aumenta o nosso vocabulário. A gente tem conteúdo para conversar com outras pessoas, porque justamente a gente lê bastante, tem acesso. E a leitura, ela tem que ser o mais possível, o mais generalizada possível.
né? Ler de tudo um pouco, né? Mas evidentemente que você vai encontrar aquela leitura que chama a sua atenção. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de leitura de desenvolvimento pessoal, gosto muito de leitura ligada ao lado espiritual. Então, são livros como, por exemplo, de Augusto Cury, livros Tim Havecker, todos esses autores que buscam passar para nós as experiências que eles viveram e que eles passaram para conquistar o que eles conquistaram. Então, são indicativos. Muitas vezes a gente pega um livro e a gente lê um livro de 100 e poucas páginas, 200 páginas, ali é um resumo da vida de uma pessoa. E às vezes a gente quer fazer a mudança de um dia para a noite, como esse processo que a gente está agora, né, do desafio do milagre da manhã. São 30 dias, hoje é um dia de sábado. Normalmente a pessoa vai dormir, amanhã é domingo. Não é um dia simplesmente você ir lá e dormir, passar, acordar mais tarde ou não fazer. Você pode, é um direito seu, você é livre. Mas amanhã eu vou falar a respeito disso, né? Vou deixar para amanhã, sobre essa questão do domingo, que muitas vezes as pessoas deixam para lá e não deveria ser assim. Então, galera, em relação à leitura, pegue um livro, se determine. Se você quiser descobrir o ritmo de leitura seu, tem aplicativos para isso, mas você pode também colocar no seu celular, começou a ler, liga lá o cronômetro, lê uma folha, dá pausa e verifica em quanto tempo você lê uma folha de livro. E assim você vai encontrando o seu ritmo, vai aumentando o seu ritmo. Mas, acima de tudo, o que vocês têm que ter é compreensão do que vocês estão lendo. Por isso que é importante, após uma leitura, você fazer um breve resumo daquilo que você leu. Um resumo escrito, ou se você quiser ir no computador. Eu prefiro escrito, porque a escrita ela faz com que a gente se concentre mais, a gente tenha mais ideias. Mas você pode fazer isso também no seu computador, fazer resumos dos seus livros, até para que no futuro você volte a ler os seus resumos e entenda, e o conhecimento passado naquele livro fique fresco na sua memória, né? Então, assim, encontre o seu ritmo, leia, pegue qualquer livro. A técnica que eu utilizo, ela funciona da seguinte forma. Eu pego o livro em PDF, seleciono de 5 a 10 folhas daquele livro, colo no Word, né, agora, e aí eu dou uma formatação, porque que acontece? A leitura no celular, se você deixar ela do jeito que está no livro, muitas vezes você tem um parágrafo que ele é longo, né? Então, o ponto parágrafo fica muito longo. Então, eu dou espaços, exatamente para que a leitura ela fique mais agradável. E aí o que acontece? Eu pego essa leitura, jogo no bloco de notas. E aí no bloco de notas eu vou fazendo a leitura. E aí vamos supor, chegou no meu trabalho. Eu vou lendo, chegou no trabalho, eu não terminei a leitura ainda. O que é que eu faço? Ali no bloco de notas, onde eu parei, normalmente no livro a gente coloca um marca-texto, né? Bota aquele marcador para indicar onde nós paramos. Quando você está fazendo a leitura num celular, nesse caso no bloco de notas, chegou ali, você dá uns 3 a 5 enters, enter, para ficar um espaço longo. Porque aí quando você estiver na fila do banco, você estiver no momento ocioso, que você quer retomar aquela leitura, quando você abrir o bloco de notas, é só você rolar e chegar naquele espaço que você deu, que indica ali onde você parou a leitura. Então aí você volta a fazer a leitura ali. Então é assim que eu faço a leitura. E aí, como eu boto um bloco de notas, no meu trabalho eu leio no computador, entendeu? Então, assim, eu aproveito muito os momentos que eu tenho ociosos para fazer leitura. Por exemplo, no momento que é que eu estou lendo? Estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Praticamente acabando esse final de semana os 2, que é o de Caio Carneiro, o Infodere-se, e estou lendo um de Lucas Battistoni, né? Como ficar rico com o multinível, né? Ele é um cara da área que eu também desenvolvo, que é o marketing multinível, e um livro espetacular. Para quem faz multinível, eu aconselho muito a adquirir esse livro, que ele é muito prático, ele fala da experiência dele de vida, é bem interessante mesmo o livro. E Caio Carneiro também é um cara que eu admiro muito, acompanho muito os stories dele, o YouTube, as sacadas que ele passa, é um cara muito, como ele mesmo diz, é um cara muito foda, né? Então é isso, galera. Então eu tenho como ler 2 ou até 3 livros, porque eu vou fazendo isso. Cada um encontra o seu ritmo, né? Cada um vai encontrar a forma que lhe dá prazer em fazer a leitura, tá bom? Espero ter ajudado.
Qualquer coisa me procura, manda um direct. Eu estou aqui para a disposição de vocês para ajudar no que eu puder, né? O que não souber, eu vou procurar entender para poder explicar, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. E vamos com tudo, um dia após o outro, de forma recorrente, poucas ações, mas diárias e constantes. Farão com que a gente adquira e forme em nós o hábito de fazer coisas produtivas para nós, tá bom? Amanhã eu vou abordar um tema interessante, que é justamente sobre essa questão de prioridades, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, um excelente sábado.